Olá, sou o Vinícius e meu primeiro vídeo aqui nesse canal, né? E meu intuito aqui é espalhar o evangelho, espalhar o amor de Cristo, no qual eu sinto que eu fui chamado, né? E tava esperando por alguns dias uma iluminação de pensamentos ao qual eu ia me sentir capacitado para falar bonito nesse primeiro vídeo, porque eu queria que fosse perfeito, né? Mas a gente sabe que perfeição a gente nunca vai conseguir alcançar. E algum tempo demorando, né, a fazer esses vídeos, mas hoje eu tô aqui. E me veio muito forte uma coisa: intimidade com Deus. Uma coisa que até eu venho fraquejando, né? Não buscando cada vez mais intimidade com Cristo. Lá em Tiago 4, capítulo 4, versículo 8, se fala: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, homens de dupla atitude. Por que hoje em dia, no mundo, é tão difícil a gente ter intimidade com Deus? Às vezes, parando para pensar, é uma coisa que a gente quer, a gente busca, a gente anseia ter essa intimidade com Deus. Eu não sei, algum jovem que escutar esse vídeo já pode ter feito algum encontro na igreja, igual eu fiz, e já sentiu essa intimidade, esse encontro com Deus. E é algo simplesmente incrível, que te dá uma vontade de viver e de amar o próximo tão grande que você parece que vai explodir no sentido figurado. Então é algo extremamente belo, é ter intimidade com Deus. Mas quando vai passando os dias, a gente vê que não é algo tão fácil de se manter. Porque é algo que a gente precisa ter em qualquer coisa: consistência, querer estar ali todos os dias, separar um tempo, abdicar de coisas pra gente criar essa intimidade e, mais ainda, perseverar, cultivar, preservar essa intimidade, né? É algo muito importante pra gente. Mas hoje em dia é algo tão fácil da gente perder essa intimidade que parece que, não sei, o mundo consegue tirar tão fácil. A gente consegue perder tanto tempo na internet. Se a gente parar pra perceber o tanto de tempo que a gente perde no Instagram, no TikTok, vendo vídeo, é algo assim, cara, sem lógica, de verdade. Eu nunca parei pra ver no meu dia quanto tempo eu perco vendo esse tipo de vídeo. E é algo, se você olhar pro dia, assim que você assistiu esse vídeo, você olhar pra trás, quantas vezes você abriu um Instagram ou TikTok pra ver vídeo, você não vai ter dimensão. Você não vai saber o quanto tempo foi exatamente. Se foi 20, 30 minutos, você não tem controle. Essa é a grande realidade. Eu não tenho controle, eu não sei quanto tempo eu fiz isso. E era um tempo que a gente poderia estar dando a Deus. Tá adorando, glorificando, orando, conversando com Deus. Simples, né? Deus não quer sacrifícios, Deus não quer investimento nele, que pague quantias enormes todos os meses para ele, para a gente ter esse amor, essa intimidade, essa glória que a gente sente em ter ele no nosso coração, em poder sentir ele. A gente não precisa fazer nada disso. A gente simplesmente pode entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com ele, apenas.
mas que muitas das vezes a gente não para fazer o simples, o óbvio, porque o mundo inteiro fica enchendo nossa cabeça de coisas e não para de encher nossa cabeça de demanda. Sempre quando a gente resolve um problema, vem outro, vem 2, 3, 4 problemas mais pra gente resolver. E nunca para. A gente pensa, eu vou resolver esse problema e aí eu vou conversar com Deus. Aí a gente acaba de resolver o problema, vai fazer outra coisa. E acaba esquecendo de Deus. Por que que a gente consegue fazer isso? Cara, é algo que é triste, é muito triste de eu fazer isso. Eu não, eu odeio apontar o dedo para os outros, porque se eu for olhar para mim, posso estar fazendo pior do que os outros. Então eu falo por mim, cara, é algo triste de se ver em mim. Eu não tá dando tempo devido a Deus. A gente pode estar sendo orgulhoso e falando, eu conheço a Bíblia tanto, eu conheço o catecismo tanto, eu já dei catequese, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você não faz o simples. Eu tô falando de mim, eu sou um catequista, mas às vezes eu não faço o simples, cara. De todos os dias, dá um tempo, conversar com Deus, sabe? Às vezes o trabalho quer sugar o máximo de energia da gente, que a gente não dá esse tempo para Deus. É algo triste, né? Que a gente precisa abrir os olhos e ver por que que a gente está fazendo isso. O que que a gente pode estar mudando realmente? Porque a gente sempre fala, eu vou mudar, esse ano vai ser diferente, essa semana vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas sempre fica na promessa, sempre fica na palavra, só na promessa. Até quando a gente vai mudar de palavras vazias para atitudes concretas? Até quando? Deus, ele ainda assim não desiste da gente. Ele continua ali. E eu recebi uma proposta grande de servir no EJC lá em fevereiro. E no EJC, no Encontro de Jovens com Cristo, onde eu vou ficar praticamente um ano com jovens e guiando esses jovens. E uma coisa que é muito difícil, às vezes, de se pensar é como eu vou lidar com esses jovens se eu não sou o cara certo, o cara perfeito, né? Como que eu posso guiar da melhor forma eles? Porque eu quero que todos eles sejam guiados para o melhor caminho, para ter a minha cabeça melhor, né? Não pegar os meus erros, mas eu conseguir pegar a parte boa que eu tenho da igreja, da fé, de Cristo e mostrar para eles. Esse é o ponto principal. É a gente pegar e evangelizar. Lógico, eu estou recebendo uma missão importante, mas a gente consegue fazer isso no simples do dia. No conversar com um amigo, com a família, né? E evangelizar. Mas o quão difícil é você mostrar o amor que você sente por Deus pro próximo, né? Mostrar verdadeiramente é como você pegar os óculos e colocar nele, para ele conseguir enxergar tão grande amor, né, que Deus sente por nós. Porque a gente falha, a gente não tá todos os dias ali para Cristo, mas Cristo tá todos os dias pra gente. Ele tá todos os dias. Todos os dias, se a gente quiser conversar com ele, ir ao encontro dele na igreja, na Eucaristia, que é o momento ápice, a gente pode. Mas a maioria das vezes a gente não vai. A gente tem tempo, mas a maioria das vezes a gente não vai.
É algo triste nessa nossa parte humana, em querer fazer algo, mas por nossas atitudes a gente acaba não fazendo, sabe? A gente saber o que é o certo e é como diz na Bíblia, é algo que puxa para o bem que não queremos. A gente quer fazer o bem, mas a gente se depara com o mal. E a gente não é perfeito. Temos sempre que lembrar disso. Porque muitas das vezes algumas pessoas podem já ter, com certeza, né, já se suicidado por ver que só faz besteira, só comete erros, só traz problema para a família, para os amigos, para a namorada, para a esposa, para o esposo, né? E fala, cara, eu não faço nada direito, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só cometo erros. Em uma pequena fração da minha vida eu já fui assim, eu já pensei assim, né? Tudo que eu fazia eu acabava estragando, onde eu colocava minha mão eu estragava. E eu pensava, caraca Deus, como posso eu fazer isso sem com que eu queira? É algo triste, sabe? Você querer fazer algo bom para uma pessoa e acabar estragando tudo. É esse o relacionamento que a gente acaba tendo com Deus. A gente pensa, nossa, eu e Deus estamos tendo um relacionamento incrível, mas eu vou olhar dentro de mim mesmo, eu só estou indo na missa, passando 1h30 dentro da igreja, e eu fico agoniado querendo ir embora. Fico com sono, fico batendo o pé, né, pensando em várias outras coisas, pensando em problemas no meio da missa. E aí quando eu chego em casa, passou o sono, passou a agonia, passou os problemas dentro da cabeça. Esse relacionamento que a gente fala que é tão bom, nossa, como eu me sinto bem dentro da igreja. E eu só faço absolutamente isso. Só tenho isso de Deus, eu só entrego isso para Deus, eu só entrego 1h30. E as 1h30 péssima, que você não tem nem um pouco do seu coração lá, você só tá ali fisicamente, mas você queria estar em outro lugar porque parece que virou uma obrigação ir para missa aos domingos. Vira algo rotineiro, automático. Você vai ali, senta, levanta, se ajoelha, levanta, vai para a fila da comunhão, volta, faz uma oração e vai embora. Algo automático que a gente nem percebe o quão grandioso a gente está aos olhos de ver o momento ápice da Santa Eucaristia. Ver ali o pão se transformando em corpo e o vinho se transformando em sangue de Cristo. Uma graça que nós da Igreja Católica temos e cremos verdadeiramente. E o amor em Deus é infinito, infinito. Uma coisa, eu tava na missa nesse último domingo e eu tava voltando da fila da comunhão e eu tava lembrando da minha avó, né, que ela foi ministra da Eucaristia, serviu por muitos anos, não tenho noção de quanto tempo ela serviu na igreja. E desde quando eu me entendia por gente, eu via ela dentro da igreja. Sempre ela estava lá servindo, indo cedo para missa, e ela tinha que ir mais cedo ainda do horário que começava, porque ela que paramentava, organizava as coisas, os objetos litúrgicos, o altar, deixava o altar impecável. Era incrível. E eu, como criança, vendo aquilo ali, eu pensava, caramba, por que minha avó faz tudo isso? Eu não entendia, porque era muita coisa que minha avó fazia. Era muito tempo que minha avó entregava
para Deus, né? Fazendo demandas da igreja. E eu vendo aquilo ali e eu vendo que hoje eu tô me tornando isso. Um homem que tá ali na igreja, tá servindo a Deus, tá no movimento de jovens, tá sendo um catequista, tá entregando cada vez mais o tempo a Deus. É lindo, porque eu sei que muito dessa minha paixão, dessa minha fé, veio a partir dela. Veio vendo ela mostrando com atitudes que não era diretamente para mim. Ela não chegava em mim e falava: olha, Neto, você tem que fazer isso, você tem que ser um catequista, você tem que servir no altar, você tem que ser um coroinha, você tem que ser um cerimoniário. Não, ela não falava nada disso. Eu observava, eu ficava ali olhando e pensava: caramba, eu preciso fazer isso. Eu preciso servir igual minha avó serve. Porque é uma recompensa invisível. A gente não recebe na hora. Não é um trabalho, não é um freelancer que a gente vai, fica um dia trabalhando, no final do dia o gerente paga a gente. Paga uma taxa de R$ 80 pra gente. Não. Totalmente ao contrário. A gente vai, chega cedo, tem que estar ali perfeito, arrumado, bonitinho, pra fazer aquele trabalho, pra servir a Deus. E no final a gente ganha nenhum dinheiro. No final de todo o encontro que eu sirvo, eu olho pro final aqueles jovens que participaram do encontro, e aquilo é minha recompensa. Aquilo realmente é a recompensa, sabe? É ver o olho deles cheios de água. E alguns que eu conheço, eu abraçando e eles falando: cara, muito obrigado mesmo, por você ter me incentivado, por você ter dado sua contribuição, sua mão de obra para esse encontro ter acontecido. Não tem recompensa melhor do que isso, sabe? É algo inimaginável. E é esse amor que eu tenho pela minha avó, né? Por tão grande ela foi, e rezo pela alma dela, né? Que eu sinto e tenho fé que ela já deve estar no céu, já deve ter passado por purgatório, porque aquela mulher foi batalhadora na sua vida, conseguiu converter até o esposo, que era tinha vícios, né? E hoje eu tô aqui, né? Evangelizando a partir de um vídeo que eu não quero parar. Eu quero ter uma constância, sabe? Porque eu sei que eu preciso encontrar jovens a partir da internet. E é uma coisa fácil. Hoje em dia a gente vê vídeos e... caraca, você pode ganhar dinheiro com corte de famoso e tudo mais. Ou você pode fazer vídeo e viralizar rápido, fazendo coisas que estão em trend. E Deus? Por que você não pode fazer isso em nome de Deus? Por que você não pode exaltar o nome de Deus? Deus nos escolhe alguns a dedo. Não os mais capacitados, não os melhores, não os mais fortes, não os mais corajosos, mas aqueles medrosos, fracos e covardes. Que Deus vê um potencial tão grande e fala: filho, é você que eu quero. É você que eu quero. Se você falasse comigo há 10 anos atrás, em 2016, e falasse: cara, você sabia que daqui a uma década você vai estar apaixonado em trabalhar no EJC, já vai ter trabalhado em vários encontros da igreja,
vai ter sido um catequista, vai ter servido em diversas pastorais para ganhar nada. Você vai dedicar todo esse tempo para Deus. Só por amor a Ele. Cara, eu falaria, pô, é sério que eu vou ter feito isso tudo? Caraca, velho, eu vou ter... Meu Deus, aonde eu coloquei a cabeça? E hoje eu vejo, cara, eu faço tão pouco. Quanto mais tempo a gente passa perto de Deus, mais a gente vê que a gente tá dando quase nada pra Ele. Quase nada. Se a gente for falar da época que a gente se converte, né? Pessoas que nunca conheceram a igreja se convertem e começam a dar o tempo a Deus, e comparado a pessoas que já têm uma longa caminhada, é algo totalmente diferente. É uma cobrança que a gente faz em si mesmo alta, querendo ou não, né? Porque vem muito da gente querer se achar na frente dos outros. Uma coisa que eu já fiz, já muitas vezes quase fiz, né? Mas Deus, o Espírito Santo, me segurou, me mostrou que aquilo não era certo. E em querer achar que eu sou certo, eu sou o melhor, eu sou de Deus, eu sou catequista, eu sou jovem do EJC e tudo mais, eu trabalhei em tantos encontros, eu sou cabuloso, sabe? E na verdade você vai olhar ali no meio da semana, não tava dando o mínimo para Deus. Só final de semana, indo pra missa, indo pra uma reunião de jovens e tudo mais. E nada além, né? Mas ele é o catequista, né? Quantas das vezes a gente já não fez isso? Já não se vangloriou por algum posto ou patente nossa, né? Entre aspas, na igreja. Quando eu era cerimoniário, pô, eu chegava com os peitos estofados, né? Com minha túnica, chegando ali para servir, cabeça alta, amarra lá em cima, por estar servindo, né? E hoje eu vejo que, cara, eu não precisava disso tudo. Não precisava ser tão sério e tudo mais. A postura meio arrogante, entre aspas, né? Lógico, eu não era arrogante, não maltratava as pessoas, mas tinha aquela marra, porque eu era um cerimoniário. Como um mestre de cerimônias, o próprio nome já diz mestre da cerimônia. Então, você vai estar ali organizando toda a cerimônia. Tudo, você tem que organizar os coroinhas, você tem que organizar os objetos litúrgicos, tem que organizar o missal e tudo mais, a entrada, a saída, as vestes do padre, né? Tudo é você. Você com outros cerimoniários, né? E é um trabalho grande, né? Mas que não é tão grande quanto uma pastoral de acolhida, né? Que tá ali dando boas-vindas para as pessoas, né? Ou mesmo um leigo que tá ali sentado, fala com alguém do lado e fala: caraca, gostei do que esse padre falou agora na homilia. Pô, que ensinamento incrível. Fala pra alguém lá da sua casa, pra algum amigo na semana, sabe? Essas maneiras da gente evangelizar e mostrar o amor ao próximo é tão importante. Mas o mais importante que isso, a gente não consegue amar o próximo sem antes a gente estar amando a Deus, estar tendo intimidade com Deus. Esse é o ponto crucial. Tudo se volta a isso, a ter intimidade. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Tudo se encaixa ali, na intimidade. Intimidade com Deus. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue amar o próximo, a gente não consegue deixar de mentir, a gente não consegue deixar um vício,
A gente não consegue ter vontade de ir à missa, a gente não consegue parar de ter preguiça, a gente não consegue trabalhar se a gente não tiver intimidade com Deus. Intimidade. Esse é o X da questão. E eu termino dizendo que não é complexo a gente ter intimidade. Basta a gente querer, com atitudes e não palavras. Nossas atitudes dia após dia. Isso é o que define nossa intimidade com Deus. Porque Deus está pronto para se aproximar de nós. Só basta a gente dar o nosso sim. Todos os dias, hora após hora do nosso dia. É dar o nosso sim a Deus. Nosso sim em aproximar a Ele. Fique com Deus e até o próximo vídeo.